De que se trata? Essa é uma pergunta que sempre está rondando, em torno de qualquer exposição, seja de um texto ou de um vídeo, mesmo se entendemos qualquer em seu sentido quase despercebido, como algo querido, afetivo. De que se trata é talvez uma pergunta que cada um precisa responder novamente, sempre novamente. Neste caso, é uma questão que não espero que outros respondam por mim, mesmo que eles eventualmente apareçam como contraparte. No mais, por sua amplitude, ela só pode ser abordada parcialmente. Aqui eu entendo essa questão como uma pergunta pelo ter a ver, por essa fórmula que é, ao mesmo tempo, tão familiar e tão estranha. Ter a ver. Tudo a ver, algo a ver, nada a ver. O que é que nos diz a fórmula? Pergunta o estrangeiro. Parece-me que a fórmula diz algo que não se entende e, por sua vez, se entende algo que ela não diz. O que se entende é uma relação, ter a ver um com o outro. Mas isso não é evidente, porque o que ela diz e não se entende é que o que há entre um e outro não é uma conexão direta, mas o fato de que ambos têm algo a ver conjuntamente. Algo, tudo ou nada, diz o estrangeiro. Sim, mas uma e outra vez no registro visual. O que me chama a atenção é que a fórmula não parece ter necessidade de ser mais explícita para funcionar. Ela é meramente alusiva a seu objeto. Então, o que há para ver? Diz o estrangeiro. Na medida em que trata de um ver sem definição do visto, é possível que o que a fórmula coloca em primeiro plano seja a visualidade ela mesma. Da luz e da visão se disse justamente que, embora ambas permitam a aparição das coisas, elas mesmas tendem frequentemente a ocultar-se. Neste caso, no entanto, é através da subtração de seu objeto que a fórmula suspende o processo de ver, destacando-o e, ao mesmo tempo, nos suspende na visualidade. No ter a ver se pode entrever algo visualmente parecido ao que se disse da poesia de Paul Celan, que ela é um dizer sem algo dito. Parece difícil capturar um ver sem nada visto, diz o estrangeiro. Chegamos ao impasse apenas se pretendemos ver de modo direto a visão. Mas o ter a ver talvez nos ofereça algo diferente. É uma fórmula que busca rodear a visão, contorná-la, circunscrevê-la. É um rastro da visão, mas sem a promessa de conduzir-nos até a sua presença, mas de mostrar-nos, no rastro mesmo, parte da visão. O que o ter a ver expõe é, de certa forma, um vazio constitutivo do ver. Os Waiwai nos falam dos Enarnacomo, dos não vistos, em busca dos quais eles empreendem vastas expedições, o que chegou a dar-lhes o apelido de
argonautas da Amazônia. Mas o perturbador dessas campanhas não é tanto a sua extensão, mas o fato de que a sua busca, devido à definição de seu objeto, os não vistos, não tem fim. O destino dessas expedições não é chegar, mas, como efetivamente ocorre, reiniciar-se incessantemente. À distância, o ter a ver aparece como uma contraparte do esquema Wai-Wai. Se o ter a ver é um ver sem definição do visto, há, de outro lado, uma definição do visto que mantém a visão em suspensão. E é justamente neste momento de flutuação, nessa forma de não ver, onde a visão aparece como um dispositivo antes imprevisível. É placeholder, que guarda o lugar de aparição das coisas. A placeholder não é simplesmente um container a ser preenchido por um acontecimento indistinto. É uma zona de emergência, inclusive com o que há de urgente nessa formulação. Ou é algo assim como um estacionamento. Se também aí podemos assistir ao evento mínimo entre o acontecer de algo e de nada. Ou seja, se também aí se decide o estado das coisas. A placeholder é um espaço passivo, sim, mas o é de um modo mais intenso que o de qualquer forma de agência. Enquanto placeholder, o ter a ver é uma fórmula expectante, pendente do aparecimento e, também, do desaparecimento dos outros. No quadro de Arshil Gorky, The Artist and His Mother, assistimos a um deslocamento dramático do ter a ver, no qual a atenção provisória da fórmula aparece como resposta a uma demanda. O ter a ver sabe que há uma demanda e um clamor do visto que não depende da faculdade de ver, mas que vem da imagem, do que sobrevive em outra parte. Essa receptividade é a contraparte do que podem as imagens, da sua potência inacabável. Há uma cena perturbadora em Ararat, o filme de Egoyan, onde a biógrafa de Arshil Gorky invade e interrompe o set da filmagem para manifestar sua discordância com o modo em que se conta o genocídio sofrido pelos armênios. Entre os mortos e feridos da filmagem, ela atravessa o set onde se encena o assédio turco ao vilarejo de Van. Naquele momento, acontece algo prodigioso. Um dos personagens do filme, um médico norte-americano, lhe repreende sua intromissão no meio de uma situação de guerra e de desesperada urgência. É o filme, é a ficção, é a vida das imagens, da memória, da história, da invenção fazendo valer seus direitos sobre a realidade do presente e sobre o ver.
A paixão de ver. Se há um ver e uma visão do ter a ver, há também uma irradiação da fórmula sobre quem vê. A ênfase da fórmula na visualidade não tem apenas o efeito lateral de instalar as partes, mas também de interpelar-nos como entidades visuais. Através do ter a ver, emerge o que há de visual nas partes e, extrapolando esse efeito, o que há de espectral nelas. Devir espectro é uma função do ver e do não ver, das alternâncias da visão. O olhar enviesado, lateral, dos Wai-Wai quando eu cheguei na comunidade tinha esse efeito dissolvente, espectral. Um olhar que me obviava como se aí onde eu me encontrava não tivesse nada consistente ou, mais ainda, nada a ver. Antes que uma faculdade, o ver é uma paixão. É a paixão de ver, da qual nos falam inúmeros relatos ameríndios, onde é quem vê, quem sofre os impactos da visão. O ter a ver é esse placeholder que aguarda, guarda e resguarda o que podem as imagens sobre quem vê. Em comparação, a relação aparece menos como uma matriz que como uma modalidade nivelada, como uma redução clara e distinta do ter a ver. Mas o que pode ser o ter a ver se não é uma relação? Para que esse trabalho prévio ou suplementário da visão no ter a ver? De que se trata com ter a ver? Para além da relação, a fórmula do ter a ver responde a essa pergunta no sentido de que ela é uma forma de tratar. O ter a ver é um trato. Trata-se disso. Mas aqui não apenas se diz que o trato é um modo de ser. No avesso dessa formulação, se diz que o ser é um modo de tratar. Essa é a réplica radical do tratar. É o ser que é uma tentativa de ser, uma forma de tratar. Não há aqui mais um entrecruzamento com outra constelação Wai-Wai? Penso na figura dos Yesamar, que talvez seja a resposta Wai-Wai à pergunta de que se trata. Do que se trata é sempre de um Yesamar, de um rodeio, de uma busca sem fim, de um olhar desfocado, de intercalar sempre mais uma história. O contrato das partes. O ter a ver é o contrato das partes, que nasce da inquietude delas aí onde as partes podem mais do que o todo. As partes vivem na impropriedade, na medida em que a emergência de uma parte é, para qualquer outra, um sinal de sua limitação. No entanto, esse desassossego não é outra coisa que a primeira condição do contrato. Um belo título de Bloomberg nos diz que a inquietude atravessa o rio. Die Sorge geht über den Fluss. O rio que separa as partes. Le Soleil Enfermé, de Raymond Roussel, que se levanta entre a transparência e a opacidade, é sua resposta à incomensurabilidade das palavras e das coisas. Os Yesamar e Wai-Wai, por sua vez, discorrem entre o olhar enviesado e os não vistos, como uma invenção iminente de sua arte de criar uma certeza a partir de duas ou mais incertezas. Há um abismo de parte a parte, entre uns e outros, entre a realidade e a ficção, entre as palavras e as coisas, entre o ter e o ver. Enquanto fórmula do tratar, o ter a ver flutua sobre o duplo abismo do ter e do ver. Mas ela mesma,
como mostra Gorky, abre um novo abismo diante do qual é preciso deter-se. A felicidade da imagem. No início de Sans Soleil, Chris Marker imagina outro filme, feito apenas da imagem feliz e fugaz de 3 crianças na Islândia, que é seguida até o fim do filme, pela fita negra. If they don't see happiness in the picture, at least they will see the black. É o melancólico balanço desse projeto de um filme que busca mostrar uma imagem da felicidade. Esse esplendor escuro e essa vida separada, esse lado recalcitrante, sua resistência à relação, me parecem distintivos, se não da imagem da felicidade, então da felicidade da imagem. Há um fundo duplo por onde ela escapa uma e outra vez, enquanto nos sugere que em cada parte habita um novo ponto de partida.